mais uma sexta-feira, mais um ao final do dia, comigo, Mário Mourinho Lopes, aqui na Cor do Dinheiro. Hoje vamos falar quero falar-vos do Orçamento do Estado, porque o Partido Socialista vem aqui ensaiar, uma vez mais, aquilo que já começa a ser um hábito seu, sobretudo António Costa, que é esta ideia de dar com uma mão enquanto vai lá e tira com a outra. É exatamente isso que está a fazer, dar com uma mão e tirar com a outra. Dar com uma mão ao reduzir o IRS dos 6 primeiros escalões e depois vai lá retirar, não vá as pessoas habituarem-se a ter mais dinheiro na carteira, com um aumento brutal de uma série de impostos indiretos. E isso reflete-se depois no aumento da carga fiscal. Ano após ano, nós temos um aumento recorde da carga fiscal que não se deve a uma melhoria no emprego. Isso explica parte, mas não explica tudo. Há, de facto, um enorme aumento de receita fiscal nos últimos anos. Nos últimos 10 anos estamos a falar de um aumento de 60% de receita fiscal. E os portugueses olham para o aumento da receita fiscal, olham para o retorno dos seus impostos, olham para os serviços públicos, olham para as escolas públicas que não têm professores, olham para os hospitais e para os centros de saúde que estão ou encerrados ou em greve, ou é necessário ir no dia anterior para marcar fila para tentar ter uma consulta, e claramente não conseguem perceber a ligação entre este aumento de receita fiscal e uma melhoria, pelo contrário, dos serviços públicos. Mas há aqui um imposto em particular que aumenta, e é sobre esse que eu queria falar um pouco mais, que é o Imposto Único de Circulação. O Imposto Único de Circulação tinha, na verdade, aqui duas taxas. Tinha um valor até 2007 e depois, em 2007, houve uma mudança, uma alteração na arquitetura do imposto. Em vez de se pagar aquilo que seria o impacto ambiental à cabeça, quando se compra o carro, no Imposto sobre Veículos, no ISVE, começou a pagar-se, a partir de 2007, no Imposto Único de Circulação. Qual era a lógica? A lógica era, uma pessoa, quando comprou o carro, na verdade, as emissões são ao longo da sua vida. Portanto, se um carro só for usado um ano ou um carro for usado 20 anos, é diferente. À partida, usar um ano irá poluir menos do que usar 20. O imposto sobre os veículos é pago à cabeça e, portanto, não reflete o período de vida do carro, enquanto que o Imposto Único de Circulação, sendo pago todos os anos, reflete. Mas qual é aqui a questão? A questão é que este imposto, quando antes de ter sido alterado em 2007, todo este que seria o custo ambiental já estava incorporado no imposto sobre veículos. E, portanto, assumia-se que já estava pago esse custo ambiental que o imposto pretendia resolver. Ora, se agora o imposto irá aumentar para quem tem um carro anterior a 2007, então estas pessoas vão pagar duas vezes. Vão pagar o que pagaram na altura para comprar o carro, no imposto sobre veículos, e agora vão pagar duplamente com este aumento do imposto único de circulação. E nós estamos a falar de um aumento que pode ser brutal. No caso, por exemplo, do Nissan Patrol, que paga hoje 70, 80 euros, irá pagar no final do período de transição 700, 800 euros. Isto é uma brutalidade. E, portanto, esta ideia de aumentar o IUC é erradíssima por três ordens de razão. Primeiro, não é ao contrário do que disse Fernando Medina, o Ministro das Finanças, para resolver a questão ambiental. Hoje em dia o ambiente serve de desculpa para aumentar todo tipo de impostos possível e imaginário, para cobrar pelo saco, pelo saquinho e por tudo e mais alguma coisa. Porque isso já estava pago quando o carro foi adquirido, já estava no imposto sobre veículos. Esse é o primeiro ponto. Depois, o segundo ponto. Este imposto vai incidir sobre pessoas que têm poucos rendimentos. Quem tem um carro com 20, 25 anos não é certamente uma pessoa rica. Nós não estamos a falar de carros clássicos, aliás, esses, se estiverem registados, são isentos. Estamos a falar de pessoas que têm carros antigos. Têm um Clio 98, têm um BMW 320 dos anos 2000, portanto, com 23 anos. Têm um Golf de 2000 ou 2001. Estamos a falar de carros com um valor residual muito, muito baixo e que, a partir de agora, vão ter aumentos. No caso, por exemplo, do BMW 320, estamos a falar de um aumento que se paga hoje 38 euros, irá começar a pagar no final do período de transição 224 euros, 225 euros. Portanto, estamos a falar de um agravamento de 480%. Isto é uma brutalidade. E é uma brutalidade que incide sobre pessoas que têm rendimentos mais baixos. São impostos regressivos. Um rico pagar 200 euros ou um pobre pagar 200 euros não é, obviamente, a mesma coisa. Portanto,
Por esse motivo, este imposto também não faz, não faz muito sentido. E portanto, enfim, e depois finalmente o terceiro ponto, que é este imposto único de circulação não reflete verdadeiramente o impacto ambiental que o carro possa ter. Porque o valor é o mesmo, ou seja, duas pessoas que compram o mesmo carro pagam exatamente o mesmo IUC, mas a pessoa que anda todos os dias, naturalmente, polui muito mais do que aquela pessoa que anda esporadicamente com o carro. E, portanto, isto vai forçar a que muita gente que por acaso tinha um carro antigo, que até gostava dele, ou que foi herdado, ou enfim, que não se quer desfazer dele, e que andava com ele uma ou duas vezes ou três por ano, portanto, o impacto ambiental era nulo, vai ter agora de se desfazer do carro porque não vai conseguir simplesmente pagar um agravamento do IUC tão grande. E, portanto, por todos estes motivos e mais algum, de facto, esta medida é mais uma que não faz sentido algum. O governo já nos habituou a isto, o pacote mais habitação já foi o que foi, vocês recordam-se falarmos sobre isso. E, portanto, isto vem em linha, de facto, na sequência de medidas disparatadas que não resolvem problema algum, aumentam a receita fiscal, mas o país continua um caos autêntico. E, portanto, é esta a abordagem do PS, dá com uma mão, enquanto tira com a outra. Enfim, com isto me despeço, desejando-nos um ótimo fim de semana e até para a semana.